Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da Boa Safra Sementes, ticker Soja3, empresa que já caiu 30% desde o topo histórico e reportou um resultado bem fraco agora nesse segundo trimestre de 2024. Então nesse vídeo vamos fazer uma análise completa da empresa, dar uma olhada a fundo nesse resultado, entender se ele realmente foi ruim, olhar os seus múltiplos, calcular o preço justo, ver se a empresa tem margem de segurança, olhar os dividendos, é claro, e também uma análise técnica e comparar com as outras empresas do setor agro, para a gente então tentar entender se vale a pena investir na Boa Safra ou se existem outras empresas do setor que estão oferecendo uma melhor oportunidade nesse momento. Eu sou o Eduardo Teixeira, investidor e criador do Scanner da Bolsa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Enquanto eu deixo o disclaimer, gostaria de convidá-los a baixar o nosso e-book gratuito Investimento Consciente, link está nos comentários e na descrição desse vídeo. Além disso, também gostaria de convidá-los a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo no YouTube, é muito importante para a gente, assim o nosso canal vai conseguir alcançar cada vez mais pessoas, que assim como você, tenho certeza que também querem construir uma carteira sólida de investimentos com empresas de qualidade, que pagam dividendos e geram renda passiva, para você alcançar a tão sonhada independência financeira. Nós também estamos no Instagram e no Telegram, onde nós temos um canal aberto e gratuito, onde postamos diariamente diversos conteúdos e análises que são extraídas da nossa ferramenta Scanner Pro. E para quem ainda não conhece, esse é o Scanner Pro, a ferramenta do Scanner da Bolsa. Ela conta com um menu com diversos recursos que vai ajudar você a investir melhor, seja você um investidor de longo prazo, de buy and hold, de dividendos, ou também se você faz swing trade de curto e médio prazo. Temos módulos de screener gráfico, onde nós procuramos setups de swing trade diariamente, além de rankings de valuation, as melhores empresas segundo diversas óticas, de análise fundamentalista. Enfim, diversos recursos que vão ajudar você a investir com mais qualidade. Então convido todos a conhecer essa ferramenta, link está na descrição desse vídeo, você pode testar por 7 dias sem compromisso. Bom pessoal, vamos lá então. A Boa Safra Soja3 apareceu no Descontex mais uma vez. Para quem não conhece, é uma metodologia exclusiva do Scanner da Bolsa, onde nós avaliamos diariamente mais de 200 empresas, sempre à procura daquelas que oferecem mais oportunidade no momento. Nós avaliamos os fundamentos da empresa, ou seja, a sua saúde financeira, os seus múltiplos, e também uma análise do gráfico, do price action, ou seja, para a gente tentar entender se a empresa está com estresse de venda. A gente sempre procura comprar empresas quando elas estão caindo, fazendo fundos, como a própria filosofia do Warren Buffett fala, ele em inglês fala buy the dips, ou seja, compre as quedas, nunca quando está subindo. Então uma mistura dessas duas análises, desses dois mundos, para a gente tentar entender então se a empresa oferece uma oportunidade naquele momento, sempre por essa ótica de desconto. E diariamente essa lista oscila, Hoje é dia 15 de agosto, temos 3 nomes e um deles é a Boa Safra. E o curioso dessa lista é que ela é muito dinâmica, e ela atua de maneira contrária ao mercado, ou seja, quanto mais o mercado sobe, menos empresas figuram nessa lista, Ou seja, quando a bolsa está muito em alta, nós entendemos que os ativos estão caros naquele momento e não oferecem muita oportunidade para estar investindo. Você vai estar comprando o próximo ou comprando o topo, o que ninguém gosta de fazer, E então, muitas vezes, inclusive, quando a bolsa está muito em alta, uma alta muito forte, essa lista fica vazia, às vezes por alguns dias, mas é assim mesmo, pessoal. A gente tem que ter paciência, e esperar os momentos certos para comprar. E esses momentos são justamente quando o mercado vira e fica pessimista, Então essa lista, ela chega a ter facilmente 40 nomes, 50 às vezes, que é justamente quando todo mundo está com medo do mercado. Então, mais uma frase do Warren Buffett também, que é aquela, famosa: tenha medo quando todos têm ganância e tenha ganância quando todos tenham medo. Uma frase muito fácil de falar, mas na prática não é tão fácil, a sua implementação. Então essa ferramenta, o Descontex, vem justamente para ajudar você nesses momentos, para dar um norte, para saber quais são as empresas com melhor oportunidade para estar investindo. Além disso, também ela ajuda muito quando você já tem uma carteira formada, já tem diversos ativos e você fica naquela dúvida, Você recebeu um dinheiro, aportou na sua corretora e faz aquela pergunta, Muito bem, qual empresa que eu devo aportar, Então, essa ferramenta vem também para lhe ajudar, pois os nomes que você tem na sua carteira, eles aparecem aqui também, no Descontex, então ajuda você
a aportar, apontando que aquela empresa ou aquelas empresas no momento estão oferecendo uma melhor atratividade. E aqui nós temos a representação gráfica do Discontex, né? Então aqui é o preço da cotação da soja 3. Vejo que cada vez que ele dá um sinal, ele acende esses pontos, né, que são as entradas, segundo o nosso método. Vejo que nessa queda que ele vem fazendo nesse ano, já acendeu diversas vezes, né? Ele fez um fundo aqui, parecia que ia fazer já um pivô de alta para voltar o preço, acabou corrigindo um pouco mais, né? Afundando um pouco mais, e agora nesse momento então dando diversos sinais mais uma vez. Percebo que os sinais eles dão justamente quando o preço da ação está caindo, né? Então são regiões próximas de fundos que são realmente as melhores opções para estar comprando. Ou seja, o Discontex é uma metodologia bem simples de aplicar, ela funciona muito para quem já aporta para o longo prazo, já tem ações em carteira ou pretende abrir novas posições, sempre com o objetivo de fazer você acumular ações comprando elas nos melhores momentos, né? Sempre para maximizar os seus retornos, ou seja, com aquele mesmo aporte você vai conseguir comprar uma quantidade maior de ações, pois você vai estar pagando um preço menor, então isso melhora o seu preço médio, vai melhorar também o seu dividend yield, né? Ou seja, a sua receita de dividendos que você vai ter baseado no preço que você pagou pelas ações, isso tudo no futuro, com o tempo, com os juros compostos, vai contribuir para cada vez mais formar, né, a sua bola de neve, para aumentar cada vez mais e gerar cada vez mais renda passiva. Bom, vamos agora dar uma olhada no resultado do segundo trimestre de 2024. Foi só isso aqui, né? Bem pequenininho, um lucro líquido de 4 milhões de reais. Vejam que ela é uma empresa sazonal, isso aqui acontece bastante com as empresas do setor agro, né? Pois elas trabalham com os seus períodos de colheita, então o terceiro e quarto trimestres de cada ano, eles geralmente são os mais fortes, que é onde ela tem a maior receita, né? E o primeiro trimestre, ele é até fraco, né? Vejam que, inclusive, chega a dar prejuízo, né? O trimestre passado deu um prejuízo de 5 milhões, no primeiro trimestre de 2023, um prejuízo ainda maior, né? De 19 milhões. Ou seja, na média do ano, a empresa acaba se pagando, né? Ela fica no lucro, a gente consegue ver isso facilmente olhando no gráfico nessa opção janela de 4 trimestres acumulados. Assim fica mais fácil ter uma visão de um ano completo da empresa, né? Então o valor acumulado do segundo trimestre de 2024, que considera esse próprio trimestre mais os 3 anteriores, ficou então a 301 milhões de reais. Veja que está num patamar bem alto desde o final de 2023, a empresa deu um salto, né, no seu lucro líquido, está trabalhando nessa faixa dos 300 milhões de reais. Ela é uma empresa nova na bolsa, entrou em 2020, né, por isso que esse histórico é tão curto, mas veja que no longo desses poucos anos que ela existe na B3, já teve esse grande salto, né? Então ela já está trabalhando num patamar um pouco mais alto. A gente tem que entender que ela é cíclica, nesse sentido, né, de sazonalidade, que vai ter meses que são mais fracos, e o mercado acaba punindo também, porque geralmente a boa parte do mercado trabalha com um horizonte de curto prazo. Curto prazo, eu me refiro a um período de 1 a 2 anos no máximo, então qualquer trimestre que venha mais fraco, um ano que é afetado por condições climáticas, né, que afeta muito essas empresas, o mercado já pune. Então essa queda que a empresa teve, né, desde abril desse ano, acredito que já seja a precificação desse resultado mais fraco, né? Então a empresa já caiu 30%, é muita coisa, tá? Ela perdeu aí praticamente 1/3, né, do seu valor de mercado. O mercado às vezes exagera muito, principalmente small caps, né? Ou seja, as empresas que têm menor porte na bolsa, então elas não têm tanta liquidez. O mercado consegue amassar um pouco mais, né, o preço da ação, assim dizendo. Então essa queda aqui eu acho que foi muito acentuada, tanto que com esse valor atual os seus múltiplos estão bem interessantes. O PL abaixo de 10, né, dentro do nosso critério. Geralmente escolhemos empresas com PL até no máximo de 10. Preço sobre o valor patrimonial poderia estar mais baixo, mas até 2 dá para tolerar, né? Ou seja, você está pagando até no máximo o dobro do valor patrimonial. E a empresa trabalha com um ROI bem alto, né, de 33%. Então, por esses 3 valores, a gente consegue ver que a empresa ela possui um certo desconto.
O que está um pouco elevado é o EV/EBIT, que ele considera relação ao lucro operacional, e por causa disso, no ranking da Magic Formula do Joe Greenblatt, ela não está bem colocada, né, na posição de número 109, ou seja, mais ou menos no meio do ranking. Isso se dá porque ele utiliza esse múltiplo, né, dentro da sua fórmula, mas pelo preço justo de Graham, que é uma metodologia que dá para se aplicar nessa empresa, nós temos um preço justo no momento de 20,33 e a cotação atual está em 13, ou seja, tem uma margem de segurança, né, de 46%. Isso aqui dá para a gente ver com bastante clareza nesse próprio gráfico do preço, onde nós temos o preço justo, que é essa linha amarela, né? Ele funciona em escadinha porque ele é atualizado a cada novo trimestre. A gente precisa pegar os dados de balanço e dos resultados para fazer esse cálculo, né? E veja que mesmo ele vindo em queda nesses últimos trimestres, ainda tem toda essa distância, né? Então aqui o preço da ação 13,87 e aqui o preço justo. Então essa diferença é a margem de segurança. Isso é quanto a empresa deveria valer e isso é o que ela está custando. Então aquela famosa diferença entre preço e valor. Nós sempre tentamos procurar empresas e comprar empresas que elas estão com o preço abaixo dessa linha, né? Evitar quando ela está acima. Porém, é claro, não devemos nos basear apenas por um tipo de metodologia. Vai ter horas que vai ter empresas de qualidade oferecendo oportunidade onde o preço vai estar negociando acima dessa linha, tá? Então, ele serve como uma referência, mas não devemos utilizar como a única fonte de tomada de decisão de investimento. Dividendos. Como é uma empresa nova da Bolsa, também temos um histórico bem curto, né? Apenas 3 anos, mas podemos ver que os dividendos vêm crescendo. 2022 ela pagou um total de 10 centavos por ação, depois já subiu para 13, parece pouco, né? Mas é um aumento de 30%. E 2024 é o primeiro ano que ela está realmente já pagando dividendos com consistência, sempre lembrando que esses valores já consideram o corte de 15% de imposto de renda no caso dos juros sobre o capital próprio, né? Para quem não sabe, o JCP ele é tributado, mas ele é tributado na fonte, ou seja, quando você recebe o JCP, ele já vem descontado desse valor, né? E quando as empresas anunciam o JCP, geralmente elas falam do valor bruto. Só que aí quando entra na sua conta, já tem essa carcada de 15% do imposto de renda. E aqui no Scanner da Bolsa, então, nós já deduzimos esse valor, ou seja, esse valor de 69 centavos desse ano já é o líquido do imposto de renda, né? Ou seja, é o valor que realmente entra na sua conta. E já podemos ver que ele está quase chegando nos 6%, que é o mínimo que o Décio Bazin exige de uma empresa, né, segundo a metodologia dele, onde devemos investir em empresas que pagam no mínimo 6% de dividendo ao ano. Então, com esse valor mais alto, já está quase chegando lá. Aqui é uma janela de 12 meses. Depois nós também trabalhamos com 3 anos e 5 anos. Como esses outros anos foram fracos, então esses valores podemos descartar, né, são muito baixos. Mas nós podemos já trabalhar com uma projeção, então, próximo do Décio Bazin. Então, no momento, a empresa ainda não cumpre o critério, ou seja, a margem de segurança fica negativa, né? Ou seja, um preço teto para ter um dividendo de 6% seria 13,40, né? Então, está quase lá. Como é uma empresa, então, que ela tem um futuro ainda pela frente na Bolsa, e é uma empresa que tem uma excelente qualidade, né? Ela produz essas sementes de soja, que elas têm um diferencial, então a gente acredita que ela tem um futuro pela frente e eventualmente vai passar essa barreira dos 6%, acredito que logo, então pode ser uma empresa para o futuro, uma boa pagadora de dividendos. E um fato que comprova isso é o seu valor patrimonial, né? O patrimônio líquido. É uma coisa que eu gosto muito de olhar, é o histórico do patrimônio líquido da empresa ao longo do tempo. E a gente vê que ela vem crescendo e nesse último trimestre ela teve um grande salto, né? Então veja que mesmo com resultado muito magrinho, um lucro líquido muito magrinho, ela teve esse salto gigantesco, né, na evolução do seu patrimônio líquido. Então o patrimônio da Soja 3 nesse momento 1,29 bilhões de reais. Por aqui a gente já vê que é uma empresa de pequeno porte. E é isso que os investidores de valor, como Warren Buffett e Luiz Barsi, gostam de ver. É o crescimento do seu valor patrimonial que vai acabar agregando também no valor de cada ação que você detém. Veja que a empresa perdeu esse suporte, mais ou menos
traçando nessa área aqui dos R$14. Não é uma linha, mas sim uma área, né? Que ela foi resistência no passado, depois serviu de suporte, depois ela veio a testar novamente agora em junho, só que eventualmente acabou furando aqui para baixo, né? Então acende um pouco o alerta como ela perdeu essa área, porém podemos ver que o índice de força relativa ele está subindo bem pouquinho aqui, né? Enquanto que esse fundo aqui foi mais baixo, ou seja, isso aqui é uma divergência de IFR. O preço conseguiu alcançar um fundo mais baixo do que o anterior, porém a força foi menor, né? Isso aqui é um sinal que pode indicar uma reversão. Porém, quando a gente olha no gráfico semanal, a coisa não é tão feia assim, tá? Nós podemos ver que ele de fato não furou essa linha, pois o candle tem uma sombra, né? É claro, hoje ainda é quinta-feira, a gente precisa esperar esse candle fechar, né? Pode ser que tenha uma queda muito grande hoje e amanhã e volte a fechar abaixo, mas aqui de repente ele pode acabar fechando em cima, né? Ou seja, deixando a sombra. Ou seja, ele conseguiu defender essa posição, por mais que ele tenha invadido a área de baixo, ele volta, né? Então entrou uma pressão compradora e defendeu o preço da ação nesse patamar. Então, do ponto de vista técnico, teve essa queda de 30%, o índice de força relativa no semanal também, ele acaba já estando bem aqui embaixo, né? Então já indica uma sobrevenda, ou seja, a venda já cansou bastante, né? Ou seja, o número de vendedores está prestes a terminar, ou está pelo menos ficando mais fraco, e com isso a força de compra acaba entrando, né? E possivelmente pode fazer o preço da ação voltar a reagir. Bom, pessoal, e para terminar, vamos fazer um comparativo entre as empresas do setor agro para tentar entender onde está a soja 3, se ela é uma das melhores opções ou não. Essa tabela você consegue baixar direto do nosso Scanner Pro, aqui no menu Raio-X dos Ativos, onde nós temos todas as empresas que nós monitoramos. Essa tabela é atualizada diariamente e você tem a opção de baixar em Excel para realizar os seus estudos. E aqui no Excel eu já fiz o filtro somente das empresas do setor agro que nós monitoramos, então são esses nomes, acredito que a maioria de vocês já conhece, né, todas essas empresas. Então vamos fazer uma rápida comparação pelos principais múltiplos, começando pelo PL. O PL quanto menor melhor, mas atenção, quando o valor está negativo, tá? A empresa pode ter problemas, no caso aqui a Agro Galaxy. Então nós temos a soja 3 como menor múltiplo, né? No valor 5,60. Então por essa ótica do preço sobre o lucro, a soja 3 é a que oferece mais desconto. Outro indicador também, o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, quanto nós estamos pagando pelo patrimônio da empresa. E nessa a soja 3 acaba sendo a segunda mais cara, né? Só perde para a Kepler, que está a 2,70. Então ela negociando a 1,86. Mas veja que boa parte delas está negociando aqui também na faixa de 1,60, 1,50, né? Então há um certo equilíbrio aqui. O outro indicador que eu gosto de ver é o ROI, né? O retorno sobre o patrimônio. E nós temos a soja 3 com o segundo melhor valor, 33%. Contra 35 da Kepler. Então a gente pode ver que as duas empresas elas têm o valor patrimonial mais alto, mas também justifica porque elas estão entregando um lucro, né, uma porcentagem de lucro em relação a esse patrimônio muito alta também. Então, analisando esses três múltiplos, é uma análise bem simples, mas é uma análise eficiente que já ajuda a identificar as empresas que elas estão trabalhando com um certo desconto. Nós vemos que a Kepler e a Boa Safra são as melhores oportunidades nesse momento. Agora falando de dividendos, nós temos essas três colunas, que é o dividendo médio por ano, né? Então, considerando a janela dos últimos 12 meses, considerando o dividendo médio de 3 anos e o dividendo de 5 anos. Aqui os valores também são anuais, né? Considerando de 12 meses, nós temos a Agro Galaxy pagando dividendo de 12%, e a Kepler também 9%, né? Ou seja, só essas duas acima do 10 Bazin. Quando a gente olha uma ótica de 3 anos, nós já temos mais empresas, né? Aqui entra a SLC também pagando dividendo acima de 6%. E olhando por 5 anos, que eu acho mais sensato, né? Para a gente pegar um dividendo com mais consistência,
vejo que somente a AgroGalaxy e a Kepler que tem um dividendo acima dos 7%. Mas como eu falei, no caso da Soja3, ela é uma empresa nova na bolsa. Geralmente empresas novas, nos primeiros 3 anos, elas tendem a patinar um pouco nessa questão dos dividendos, pois elas acabam guardando esse lucro para estar investindo, né? Para justamente mais lá na frente, quando elas ficarem mais maduras, conseguirem trazer um retorno ao acionista na forma de dividendos, um dividendo mais robusto e mais consistente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem se vocês investem na Soja3 ou preferem outra empresa do setor. E mais uma vez, convido a conhecer a ferramenta Scanner Pro. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. Link está na descrição desse vídeo. E também não se esqueçam de dar um like, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Além de dar uma passadinha no nosso Instagram e no canal no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.